Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o Lições Espíritas de hoje e vamos conversar muito sobre o nosso Mestre Jesus. Trouxemos um estudo diferente para entendermos mais e melhor sobre ele, sobre aquilo que podemos perceber dele em suas ações no mundo, em suas orientações para a humanidade. Sem dúvida, é um trabalho muito distinto, porque, afinal de contas, nós vamos falar da figura maior deste planeta. E é importante saber isso. Muitas pessoas ainda não sabem disso. Ainda não sabem que Jesus é o governador do planeta Terra. Em suas mãos augustas, misericordiosas, Deus entregou os destinos dessa humanidade. Quantos planetas existem, quantas civilizações existem, não sabemos. Mas esta civilização e este mundo é de responsabilidade do Senhor Jesus. E nós observamos que, já de início, Jesus dá uma grande lição para os administradores. Se você quer ser um grande administrador público, você tem que ter sabedoria e amor, para que todos se beneficiem com a sua administração, com a sua presença, com aquilo que você pode oferecer ao homem, para aquilo que você possa oferecer às comunidades. O que dizer, então, sobre Jesus? Que ele, a cada instante, a cada segundo, está emitindo raios de misericórdia para que a humanidade continue firme, muito embora as suas dores, muito embora as decepções, muito embora as enfermidades e o problema sério que ela enfrenta, que é a morte. Nós sabemos que a morte não existe. Seria um contrassenso e injusto que alguém trabalhasse tanto, lutasse tanto, para que um dia deixasse a vida e tudo tivesse acabado. Não existe a morte. O que existe é um contexto conceitual errôneo sobre a morte. E que o Espiritismo está trazendo informações preciosas. O que acontece é que o nosso inconsciente está tão acostumado com a morte, porque nós já vivemos isso intensamente, conosco ou com os nossos semelhantes, os nossos irmãos de humanidade, famílias, amigos, que nós estamos impregnados disso. E é preciso que essa humanidade procure saber como Jesus lidou com a própria morte do corpo físico dele. Ele deixa o corpo e ressurge e conversa com os apóstolos. Quer orientação maior que essa? As pessoas ainda ficam aí debatendo o que aconteceu com o corpo de Jesus. Mas é tão simples entender isso. Jesus, com a sua potência espiritual, ele desintegrou o corpo dele lá na sepultura e surge gloriosamente, iluminadamente, e conversa de novo com os apóstolos, com aqueles que estavam ao seu redor, e despede de todos numa reunião fantástica que aconteceu na Galileia, no dia da ascensão dele, que Humberto de Campos retrata no livro Boa Nova, sob o título de Os 500 da Galileia. Ora, é preciso compreender esse Jesus, sabe? Quando ele fala para Nicodemos que precisamos nascer de novo,
Quando ele fala para Mateus, para os apóstolos, que Elias já tinha voltado, mas as pessoas não haviam reconhecido. Então, Mateus coloca que era de João Batista que Jesus estava falando. Ou seja, reencarnação. Ele mostrou a imortalidade da alma, ele mostrou a transcendência mediúnica que nós podemos realizar praticando curas. Jesus não foi médium, mas porque ele tinha todas as potências nele, mas ele ensinou a gente a curar, impondo as mãos. Ele nos ensinou a falar nas tribunas em nome de Deus. Quando ele, na sinagoga, lia pergaminhos e comentava. Jesus não queria nada do plano físico, absolutamente nada. Ele só veio aqui para trazer as lições imorredoras do seu evangelho. Tem um estudo fantástico da Índia antiga, Índia Védica, que diz o seguinte, que quando Deus cria um universo, ele contém nesse universo, ele coloca ali tudo aquilo que o universo precisará. Então, a lição era sobre a matemática, que é uma matéria bem complexa, né? Então, ele diz assim, toda a matemática estava contida na partícula inicial. Ou seja, a matemática é um produto da vontade divina. Trazendo isso para os conceitos sobre Jesus, nós podemos dizer que o evangelho que ele trouxe está todo contido nele. Então, ele só colocou aquilo que é a vida dele. Jesus é superior ao seu evangelho. E deixou para nós aquilo que ele pôde deixar dentro das suas colocações. Ele mesmo disse, olha, Nicodemo, se você está complicando a vida, porque eu estou te dizendo essas coisas tão simples de reencarnação, imagina quando eu te disser das coisas dos céus. Ali Jesus coloca, né? Que ainda não pôde dizer tudo através do Evangelho, que futuramente essas informações chegarão até nós. Então, meu amigo, minha amiga, veja bem, nós precisamos saber conviver com esse espírito que está conosco o tempo todo, por um processo de frequências, que ainda estamos distantes de entender, mas de sintonias também. Então, nós gostamos muito das coisas daqui, dos nossos amigos, familiares, né? Das nossas realizações aqui, a gente gosta muito. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é preciso começar a contatar Jesus conosco. Um dia desses, eu fui buscar um material numa loja e estava tudo muito tenso. O coletivo que eu tomei para ir até lá estava tenso, as pessoas estavam saindo dos seus trabalhos e muita agitação, sabe, não estava nada bem. De modo que quando eu cheguei lá na loja que eu fui, eu estava muito caído, assim, meio sem saber, né? Não estava bom. Aí, enquanto a pessoa buscava o material que eu fui buscar, eu fiz uma prece rapidinho, só falei, Jesus, me ajuda. Eu não posso ficar assim. Eu tenho que resolver outras coisas. Minha gente, foi instantâneo. Como se eu tivesse tomado uma injeção de ânimo. Eu como que acordasse de uma espécie de letargia mental, voltei assim rápido e pronto, realizamos tudo que tinha que realizar. Bastou um pedido ao Senhor Jesus para uma coisa justa, porque também temos que saber o que vamos pedir a Ele, né? Então, eu pedi uma coisa justa, eu precisava de estar mais pronto, né, para a realização daquele trabalho, aquela tarefa. E a gente vai aprendendo a conviver com ele, o amor dele, né, a benignidade dele, é algo muito extraordinário. Se o mundo fizesse isso, se as pessoas fizessem isso, não só ela estaria se
fortalecendo, potencializando para as suas tarefas, como também estaria potencializando o mundo. Porque quando você pede, ele te atende, a sua frequência aumenta e vai melhorar também o ambiente onde você está. Só que nós estamos muito preocupados, né, com a nossa vida aqui. O que é que nós vamos deixar quando morrer, como diz a palavra, morrer tão grave, né? Não, você tem que pensar qual é a história que você vai deixar quando alguém se referir a você. Sabe por quê? Porque lá no plano espiritual, essa referência vai tocar você. Um dia, quando você estiver lá no plano espiritual e alguém comentar sobre você, porque te deixa, de alguma forma, os nossos rastros, alguém vai dizer, nossa, aquela pessoa... Aí, se ela falar que foi uma pessoa boa e for verdadeiro, você recebe aquele, sabe, aquela injeção de ânimo também. Agora, se falar assim, nossa, mãe, complicou demais, roubou, fez isso, fez aquilo, te perturba. E você quer pedir às pessoas para que não falem aquilo, mas as pessoas falam. Nós conhecemos casos de escritores e escritoras que criaram romances muito importantes, muito famosos, mas sombrios, perigosos, que não traziam paz nem harmonia nenhuma. Estavam lá no mundo espiritual querendo acabar com ele, destruir todos aqueles escritos, e não podiam mais. O escrito já fazia parte da literatura mundial. Como dizia Cecília Meirelles, né? Para onde vão os versos que eu faço? Já não me pertencem mais. Vão por aí em busca de outros abrigos. Então, tudo que a gente escreve, tudo que a gente fala, vai em busca de outros abrigos. Por isso, cuidado no fazer e no falar. E quando a gente se refere a Jesus, o que que a gente sente? Algo de extrema grandeza, que se eu ainda não busco como um conceito pessoal, haverá um dia que eu farei isso. Tomara que seja rápido, porque o nosso tempo aqui está acabando. Aqueles que ainda estão envolvidos com sistemas maliciosos, corruptos, infelizes, essas pessoas sofrerão muito até aprender. Mas, como diz Shakespeare, um dia ele aprende. Um dia ela aprende. Então, o nosso estudo de hoje é sobre Jesus. Vai ser uma coisa diferente, nós vamos colocar aqui algo que você vai gostar muito, tenho certeza. Então, vamos iniciar, né, o Lições Espíritas de hoje sobre Jesus. Eis que ele chegou ao mundo físico e trouxe as imorredoras lições para que o homem saísse do simples para o composto, do pequeno para o maior. Ele veio para o homem e até agora o homem não o entendeu. Vejam vocês como nós estamos perdendo essa chance. É o homem que está perdendo. O Mestre Jesus habita planos cósmicos que nós nem supomos ou como sejam. Mas nós ficamos aqui nas nossas pelejas, com as nossas dores, com as nossas vitimizações, porque não entendemos ainda o Senhor Jesus. Que esse estudo possa, de alguma maneira, nos despertar para esse entendimento, né? Então, vamos pensar nele, o local onde ele veio, né? O local onde transitou. Que figura sublime, não é, gente? A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo. Como dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina,
entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Esse texto é de Emmanuel. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que é somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Observem que ele cita, né, Simeão, que foi um grande continuador da obra dele, né? Ana, que foi uma grande serva dele, Isabel, a mãe de João Batista, né? E José, o pai de Jesus, além da mãe Maria. Quando a gente olha na história esses nomes, né? Nem sempre o historiador, nem sempre a teologia tem sido justa para com eles. Mas eles foram escolhidos por Jesus. Antes do nascimento de Jesus, eles foram escolhidos para estarem aqui com ele. Diz Emmanuel que Jesus se preparou durante 2000 anos para baixar sua frequência para poder entrar no corpo físico. Então, houve um trabalho enorme na espiritualidade para a vinda de Jesus. Emmanuel chega mesmo a dizer que a comunidade do sistema solar só se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes, até agora, nesses 4 bilhões e meio de anos. A primeira foi para estabelecer as diretrizes do planeta, como seria a montagem do planeta e tal, para receber os espíritos que aqui viram habitar, exilados, né, primitivos, e outros que nos ajudaram tanto, e nos ajudam. Então, a primeira reunião foi para estabelecer essas diretrizes. E Jesus é o grande espírito coordenador daquelas diretrizes firmadas pela comunidade do Sistema Solar, comunidade angelical do Sistema Solar. Imagina todos os cristos que regem os astros do Sistema Solar, inclusive o próprio Sol. A segunda vez que eles se reuniram foram para delinear a vinda de Jesus aqui. Então, a vinda de Jesus ela foi programada ponto a ponto. Esses 30 e poucos anos que ele viveu aqui, foi tudo programado para que o sucesso da sua vinda fosse pleno, como foi. Ele foi programado a época em que ele começaria a pregar, antes da pregação, né, o trabalho dele na carpintaria com o pai dele, o trabalho da primogenitura, onde ele teria que ajudar a mãe, depois que o pai desencarnou num acidente, e caiu do telhado, segundo a gente fica sabendo. Então, Jesus, a vinda dele foi toda programada, assim como é a vinda de todos nós aqui no plano físico. Nossa reencarnação também é programada, mas a de Jesus teve a programação divina, por ele ser um espírito com a divindade já à sua disposição, fruto da sua evolução, fruto dos seus trabalhos. Então, pensemos nisso. Tudo que você estudar sobre Jesus está sob a programação dos espíritos superiores. Então, continuando, mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na Terra os fundamentos da verdade inabalável. Ou seja, havia um entorno de Jesus. Né? Essas pessoas citadas por Emmanuel, esse texto é do Emmanuel, tá? Do livro A Caminho da Luz. Então, naquele entorno de Jesus, tinha esses espíritos que vieram com ele e depois os apóstolos, né? Os discípulos. Mas tudo foi programado, sabe, gente? Tudo. Ele precisava acolher, confortar, curar e instruir.
E ele teve auxiliares para isso. Muitas vezes, a pessoa chegava a Jesus e falava assim: Senhor, a minha mulher está muito enferma em casa e eu preciso da sua ajuda. E ali Jesus já orientava para que os espíritos desencarnados ali, ao lado dele, fossem lá atender em nome dele. Então, toda uma pleiade de espíritos desencarnados acompanharam Jesus também na sua estada aqui na Terra. Então, tinha os amigos encarnados e os amigos, os trabalhadores desencarnados, que vieram aqui com Jesus. Né? Das suas lições inesquecíveis, decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal. Vejam vocês, minha gente, o trabalho programado, olha, justiça econômica, concórdia universal. As lições atingem todos os departamentos da existência planetária para renovar os institutos sociais e políticos da humanidade. Quando a gente estuda sobre a humanidade, a gente fica pensando, né? A humanidade teve os seus saltos, teve os seus momentos, teve quebra de paradigmas, né? Teve revoluções que quebraram continuidades. E isso tudo dentro de uma programação, porque o homem precisava passar pelas experiências que ele passou, desde o primitivo, desde que ele saiu lá do seu ser, né, dos primatas, depois dos primitivos até o dia de hoje, o homem ele criou um rito de evolução. E esse rito evolutivo do homem aqui na Terra foi todo programado e auxiliado por Jesus e os seus trabalhadores. Veja você, meu amigo, minha amiga, se não tem vontade de ser um dia um trabalhador de um Cristo planetário, que você vá para um planeta mais lá na frente, claro, depois de vencidas muitas etapas nossas aqui, a gente vai para um planeta desses para trabalhar com Cristo desde a criação do planeta até um tempo futuro daquele planeta. E esse tempo de 9 bilhões de anos planetários não representa quase nada dentro da história, do tempo, se não existe tempo na eternidade, né? Mas dentro da eternidade, isso é muito pouco e é um aprendizado extraordinário. Cada lance da humanidade, cada momento da humanidade, né? Do primitivo ao ser agrícola, ao ser da pecuária, ao ser da cerâmica, mais tarde, né? O ser das navegações, o ser industrial, o ser tecnológico que somos hoje, tudo isso acompanhando uma proposta que Jesus criou para este mundo. Olha quanta beleza! Nós já passamos por momentos nas nossas encarnações em que fomos extremamente felizes, tínhamos de tudo. Outros momentos nós precisamos ter menos, porque a lição era diferente. Então, a pobreza ou a riqueza são lances necessários para a evolução do espírito. Estando num ou no outro, ou no meio, nós estamos em lições profundas da evolução. Guardem isso sempre, para que você não cometa injustiças, muitas vezes com falas e comportamentos inadequados. Tudo tem uma razão de ser e todos somos protegidos pelo Mestre. E continuando, né? A população da Galileia era bem miscigenada. E a Galileia tem o significado, né? O nome Galileia, Círculo dos Gentios. No tempo de Jesus, a província contava com muitos não-judeus, como os fenícios, os sírios, os árabes e os gregos. A Galileia era um lugar maravilhoso, né? Que verdejante, né? Muito, muito interessante. E lá tinha fenícios e sírios, eles estavam bem lá no norte, né? Da Palestina, e também tinha os árabes e os gregos, né?
As conversões ao judaísmo não eram raras em países miscigenados como neste caso. Então, ali na Galiléia, onde que Jesus nasceu, né, onde que ele viveu, pode ser pensado assim. Eu também podia estar lá, você podia estar lá. Aí Jesus nasceu na Galiléia, Nazaré, ou nasceu em Belém? Pouco importa. Importa que ele veio. Há teólogos que juram que Jesus nasceu em Nazaré. Outros não, que ele nasceu em Belém. Não importa, se ele nasceu em Belém, ele nasceu próximo de um deserto. Se ele nasceu na Galiléia, ele nasceu num lugar verdejante. Trazendo isso para nós, como é que o nosso coração está para receber Jesus? Um deserto ou uma terra cultivável, boa para o plantio? Aí é para a gente pensar, não é? Continuando, né? Certamente a casa de José se parecia muito com as lojas atuais de Nazaré. A iluminação vem pela porta. A casa de José servia ao mesmo tempo de carpintaria, cozinha e quarto. É uma amostra pequena de como era a casa de José. Então, tinha a carpintaria, né? O quarto e a cozinha, tudo junto. Tinha como mobília uma esteira, algumas almofadas pelo chão, 1 ou 2 vasos de argila e um cofre pintado, segundo Ernest Renan, que foi um historiador francês que esteve lá na Palestina fazendo estudos sobre Jesus. Você observa aqui como é que era singela a casa de Jesus, né? Simples. O príncipe do mundo, né, nasce numa coisa tão singela, tão simples, e vive ali a infância, né, a juventude dele, num lugar tão simples quanto esse. E a gente põe tanta parafernália dentro de casa, né? Os demais irmãos de Jesus permaneceram na obscuridade. Somente Tiago chegou a ter importância nos primeiros anos do desenvolvimento do cristianismo. Então, Jesus, segundo consta, teve muitos irmãos e irmãs. Tem estudos sobre isso, até nomes deles, né? E aí, o Tiago foi aquele que mais se aproximou do cristianismo. Lá na comunidade cristã primitiva, falava-se do Tiago Menor, né? Que era o irmão de Jesus. Irmão mesmo de sangue, né? Então, é preciso que a gente observe, né, que numa comunidade que nem o planeta Terra, cheio de irmãos fraternos, né, porque nós somos todos filhos de Deus, pouquíssimos estão buscando Jesus. Então, essa imagem de Tiago ser o único que buscava Jesus, né, que buscou seguir Jesus, é para nós uma informação muito, muito interessante. Entende? Muito interessante. Então, dentro dessa irmandade que somos, 1 em 9 buscou Jesus. Será que eu estou buscando Jesus? Maria tinha uma irmã também chamada Maria, e se casou com Alfeu ou Cleófas, e foi a mãe de vários filhos com papéis no discipulado de Jesus. Então, eles eram considerados irmãos do Senhor. Então, a mãe de Jesus tinha uma irmã, né? E esses irmãos, essas pessoas, os filhos deles, trabalharam no discipulado de Jesus. O aspecto rústico das ruínas que cobrem a Palestina prova que as cidades não foram construídas à maneira romana, eram muito mal edificadas. São muito simples e adaptadas ao clima e que nunca tiveram que ser mudadas. Tá? Então, as casas eram muito simples. Mas dentro daquela simplicidade, não faltava, né, ajuda, não faltava as presenças amigas daquelas comunidades. Eles se ajudavam muito. Né? Era o espírito, gente, quase todos exilados, que estavam aqui
para melhorar a sua situação perante as leis de Deus, com exceção da família de Jesus e dos amigos, né? Eles eram espíritos muito, muito devedores. Diz Emmanuel que era um povo muito orgulhoso, e aí tiveram que trabalhar aquela humildade, viver naquela humildade, para eles poderem crescer e entender. O frio ali é rigoroso no inverno, mas o clima é muito saudável, né? Então, era a época de lá no Ernest Renan é que faz esse comentário. A fonte em que outrora se concentrava a vida e a alegria da cidadezinha está destruída. Seus canais rachados dão apenas águas turvas. Isso foi uma apreciação pelo historiador, né, do tempo atual. Porque, na época, aquelas fontes eram verdadeiramente salutares, né? Eram mananciais muito bons. Mas as belezas das mulheres que se reúnem à tarde e na qual se vê um dom de Maria Santíssima, conservou-se de maneira impressionante. Então, quando à tarde aquelas mulheres se reuniam para os comentários do dia, Maria Santíssima estava ali. E o Renan diz que aquilo ficou gravado, né? E quando se vai lá, a pessoa que entra naquela frequência sente a impressionante presença de Maria Santíssima. Então, não há dúvida de que Maria esteve ali todas as tardes e, com a jarra nos ombros, esteve na fila da água junto com suas compatriotas. Às vezes, sabe, meu amigo, minha amiga, vou contar uma coisa para você. Às vezes, nós estamos diante de uma pessoa, de um espírito muito evoluído, e a gente não dá conta disso. Às vezes ele transita na nossa rua, sabe? Ele conversa conosco, dá um sorriso, passa, e vai cumprir com suas obrigações. E pode ser um espírito extraordinário, trazendo alguma coisa nova para a humanidade. Você já imaginou aquelas mulheres ali, ao lado de Maria Santíssima, que não conheciam, não sabiam que era Maria Santíssima? Sabia que era uma moça, uma senhora muito, muito talentosa, muito linda, né? E, ao mesmo tempo, muito jovial, muito feliz, muito alegre, que compartilhava as alegrias, as tristezas de todos. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós passamos por pessoas assim e nem damos uma olhada, tamanha a nossa pressa. E elas se fazem presentes da maneira mais simples, não é? Às vezes aquela pessoa tem uma roupa simples, né? Não tem assim, um vestuário muito elegante, mas tem um coração que a gente não sabe penetrar. E deixa passar. Né? Você já teve a oportunidade de estar num ponto de ônibus ou do metrô, alguma coisa qualquer, e alguém passar para você e te dar um sorriso, e você nunca viu? Ou então te dizer uma coisa muito linda, numa hora que você precisava de ouvir? São esses mensageiros do Cristo, sabe, gente? Eles estão por toda parte. Só que a gente está muito preocupado com os nossos afazeres e não dá conta disso. E aquelas mulheres estavam ao lado da mãe de Jesus, da mulher mais extraordinária deste planeta, considerada a mãe de todos. Quem sabe, né? A gente esteve lá também. Bom, então, isso é para a gente refletir, sabe? Isso é para a gente colocar muito em nossas ações, em nossas impressões e nossas reflexões de cada dia, tá? Continuando, olha a figura ímpar da mãe de Jesus, né? Essas eras, né? Essas flores, a gente não sabe nem como analisar um quadro desse. Maria, gente, está associada ao Mestre Jesus.
E a gente tem que entender isso. Agora aqui, nós criamos alguns cenários para a gente ver onde que Jesus viveu. Neste cenário, viveu Jesus. Da Galileia, ele via o Monte Safé, né? Que é esse aqui, olha, lá em cima, tá vendo? Ele via aqui o Monte Safete, né? O Carmelo, que é esse aqui, famoso Monte Carmelo, né? As montanhas de Siquém, que são essas, as montanhas de Siquém, olha. Via o Monte Gelboé, que é esse aqui, ó, o Monte Gelboé. O Tabor, esse famoso Tabor, né? Que onde transfigurou, né? E a casa dele estava aqui, Nazaré, né? E aqui o Caifa, que era uma região lá. Essa era a visão de Jesus na época. E esses lugares, eles ficaram famosos, né? Na história. Ficaram extremamente famosos. Aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, onde você gostaria de estar? Eu gostaria de estar em 3 desses. Se eu pudesse, né, estar lá com Jesus. Eu queria estar no Carmelo, no Tabor e em Nazaré. Aqui. Então, cada um escolhe onde você queria ficar, né? Agora, é claro, né, que tem muitos lugares, que esse lugar aqui é lindo também, né? Esta era a casa do Senhor, enquanto ele esteve encarnado. Toda essa região aqui. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Né? Nenhum elemento da doutrina grega, né, helênica, chegou direta ou indiretamente até Jesus. Contudo, Humberto de Campos, em uma de suas obras, que o apóstolo Pedro lhe disse que Jesus falava todas as línguas da terra. Isso não é. Assim, a gente já pode analisar, porque teve um estudo de um linguista, ele disse que em cada ser tem tem a raiz de todas as línguas. E ele vai desenvolver aquela no país que ele nasceu. Interessante isso, né? Ele faz esse estudo. Eu, sinceramente, gostaria de saber um pouco mais desse estudo, vou procurar saber. Então, nós temos as raízes de todas as línguas. Então, por isso que a gente pode nascer no Brasil, num país da Europa, ou que dos Estados Unidos, ou da América Latina, ou da Ásia, que a gente vai falar a língua lá, sem nenhum problema. Basta só o estímulo da família e do local, né? E do ambiente. O século que passa deve assinalar uma transformação visceral nos departamentos da vida. A dor completará as obras generosas da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso. Então, nós temos que modificar, sabe, meu amigo, minha amiga? Essa que é a nossa grande tarefa, modificar nossas vidas, nossos conceitos, né? Quebrar paradigmas que a gente está vindo com eles aí desde tanto tempo, né? Fazer uma revolução espiritual, que a revolução vai quebrar a continuidade, né? Então, que a gente quebre essa continuidade de viver tão somente as coisas do plano físico, para vivermos as coisas sublimes, as coisas dos planos espirituais. Daqui a pouco nós estamos lá, né? Vamos lá. E a gente tem que saber o lugar para onde eu vou, né? Conhecer esse lugar, para que eu me sinta bem também lá. E faça daquele lugar uma ascensão contínua para a minha evolução, para a sua evolução. Né? Continuando, minha gente. Agora, nós vamos partir para uma segunda fase do nosso estudo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a essência deste estudo relacionado a Jesus. Né? Então, vamos pensar aqui. Vamos com calma. Disse Einstein que se os seres humanos, como indivíduos, cedem aos apelos dos seus instintos básicos, evitando a dor e buscando satisfação apenas para si próprios, o resultado para todos é um estado de insegurança, medo e sofrimento.
Então, se nós cedermos aos apelos dos nossos instintos básicos, né? E evitando dor, né? E só buscando satisfação para nós mesmos, o resultado vai ser insegurança, medo e sofrimento. Por quê? Porque eu não tenho algo onde que eu possa me apoiar. Então, eu, por mim, ainda sou pouco, apesar de ser um potencial ser perfeito. Mas eu ainda sou pouco. Então, eu preciso de me fortalecer, de ser uma pessoa segura, corajosa e que não esteja tão ligado a sofrimentos. Einstein nos disse isso de uma maneira muito interessante. Então, o sistema atual é obcecado pelo crescimento quantitativo, indiferenciado e ilimitado, que é avaliado a partir da ótica distorcida do PIB. O aumento da produção é vista como sinal de saúde, mesmo que para isso se promova a escassez dos recursos naturais. Desta forma, os indivíduos perdem sua identificação com a natureza, destruindo-a para mais ter e menos ser. Essa é uma reflexão muito interessante. Então, o nosso sistema atual econômico, né, está muito ligado ao PIB. Mas o PIB significa produção. E a produção, para existir, eu tenho que atingir a natureza. E vou, de alguma maneira, destruí-lo, porque nem sempre a gente repõe o que foi tirado da natureza. Então, o que nós estamos fazendo? Nós somos uma luta imensa de sobrevivência, com insegurança, medo e sofrimento. Percebe como é que isso é interessante de sabermos? E o que eu posso fazer para isso mudar, né? Então, Jesus disse assim, olha, ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, nesse ponto, Jesus nos inicia para um futuro diferenciado e que ainda estamos longe de imaginar. A história da Terra nos mostra o movimento da psique em busca de si e no contato com Deus. Contudo, há que se buscar a melhor forma, caso contrário, seremos um só perdido na multidão. Então ele disse, ainda tenho muito a vos dizer. Lembra quando nós falamos sobre que o evangelho está contido nele, que o evangelho sai dele como a matemática sai da partícula inicial do universo? Então, quanta coisa ele tinha para dizer naquela época que não pôde dizer. Alguma coisa já veio mais pelo Espiritismo, mas há muito mais para aprendermos, né? Então, olha que interessante, né? A história da Terra nos mostra o movimento da psique em busca de si e no contato com Deus. Contudo, há que se buscar a melhor forma. Caso contrário, seremos um só perdido na multidão. Por que não se fala tanto em Deus nas religiões? Né? Desde o ser primitivo, ele estava buscando esse Deus, mas tem que saber buscar esse Deus. Né? Então, nós temos o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. Vamos mais nessa essência aqui. Olha a quantidade de pessoas, minha gente, em busca dessa realização pessoal. Né? Clamando alguma coisa, né? Buscando alguma coisa. Será que eu estou no meio dessa multidão? Eu já consigo sair um pouco dessa multidão para estar mais próximo dessa segurança, né? Dessa certeza em Deus. Nós precisamos disso. Né? Agora, vamos pensar na canção que Jesus trouxe para nós. Né? Qual é essa canção? Então, aqui ele vai dizer: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Mateus 4:5. Isso está se referindo, né, àquela coisa que Jesus foi lá, levado pelo diabo, lá não sei aonde, né? E o diabo fez as tentações. Não, Jesus não viveu isso. Isso é uma parábola, né? Que como assim, dizendo, quando você buscar
esse Deus, você estará sob o assédio terrível dos agentes das trevas para te fazer desanimar. Mas esteja certo, né, de que você estará sob a proteção se você permanecer fiel. Então, isso não aconteceu com o Senhor Jesus. Ele contou uma parábola. E aí o evangelista disse que aconteceu com ele, né? O diabo ofereceu o mundo, né? Ofereceu muitas iguarias, né? Pediu para que ele pulasse, né, de uma determinada altura para ver se Deus o salvaria. Então, houve ali uma proposta, né, dos espíritos trevosos que fazem conosco, né, quando nós estamos, né, nessa busca do Senhor Jesus, nessa busca de Deus, realmente essa busca de Deus, ele oferece riquezas no mundo, né? Ele oferece o próprio mundo, né? Eu te dou o mundo para você. Ou seja, o mundo está dentro de você, né? Então, dentro da sua condição de mundo, ele te dá ele. E pede para você dar uma prova de que você está seguindo realmente com convicção. Então, Jesus agradeceu todos, né? Ainda falava, não provoque o Senhor Deus. É o nosso ato, né? Não provoquemos, não permitamos que ninguém provoque o Deus que está em nós, né? Então, Jesus contou uma parábola que interpretaram como sua vivência. Quem poderia tentar o Cristo? A nós, bem que tentam. Tentam porque ainda não somos Cristos expandidos. Então, é preciso que a gente seja esse Cristo expandido dentro da nossa condição. Tá? A gente sempre pensando assim, dentro da nossa condição. Percebe? Bom, vamos para um outro ponto aqui. Ó. Então, nós pedimos ao Senhor Jesus que nos guie, né? Que nos fortaleça e nos proporcione algo diferenciado. Sabe por quê? Está vendo esse universo aqui? O piscando, né? É o nosso caminho. Nós iremos para lá conhecer cada detalhe disso, trabalhar nesses detalhes. E aqui nós seremos, né, essa luz brilhando um dia. E esse infinito, né, que a gente vai buscar sempre. A partir da nossa ligação com o nosso Mestre Jesus. Então, eu convido vocês todos, né, a pensarem seriamente sobre isso. A estabelecerem um contato mais direto com o nosso Mestre. Não permita que esse contato tenha interferência de coisas que estão alheias à nossa necessidade do Cristo. Jesus é o Cristo expandido, sabe? E nós somos Cristos em expansão. Então, é o semelhante atraindo o semelhante. Que você possa pensar assim. Então, quando Jesus nasceu aqui no mundo, ele nasceu para um propósito de nos guiar para Deus. E ele ensinou o caminho. Né? Falou que ele é a verdade e a vida. Em quantos instantes que nós lemos nas passagens de Jesus, que ele, com a sua grandeza, né, nos ensinou. Ele nos mostrou que o reino de Deus é do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, nós temos que desenvolver esse grão de mostarda em nós, para que cresça como uma árvore frondosa, como o grão de mostarda faz. Ele produz árvores de até 4 metros de altura. Então, Jesus nos convida a isso. Nos convida a sermos, né, aquele que busca, aquele que pede, aquele que bate. Então, é muito importante, quando você sai para o seu emprego toda manhã,
né? Quando você retorna ao seu lar, quando você cuida dos seus filhos, né? Quando você cuida da sua higiene, quando você cuida de você e daquilo que está sob sua responsabilidade. Isso é fantástico. Agora é preciso entender que nós temos que cuidar também da nossa vida espiritual, do nosso projeto de espiritualização. Você percebe? O nosso projeto de espiritualização, ele tem que ser um ponto de referência em nossas vidas. Como diz Einstein, né? Nós estamos muito em busca deste mundo de incertezas, e isso nos traz insegurança, nos traz medo, né? Nos traz enfermidades. Busquemos, sim, meus amigos, uma forma elegante de viver. Elegante. Então, quando te falarem alguma coisa, ou você ouvir alguém dizendo, busque saber se aquilo é de Deus. Ou se aquilo é um projeto meio que trazido, né, numa aventura literária ou acadêmica. A gente observa que a ciência ela está sempre mudando, né? Por quê? Porque ela percebe coisas novas todo dia. Então, assim também as falas, os conceitos. A pessoa fala uma coisa e a gente acha que aquilo é definitivo e fica trabalhando aquele texto, indefinidamente. E, às vezes, não é um texto interessante. Todo texto escrito, toda palavra dita, precisa da contraparte para testar a sua veracidade. Agora, se eu aceito aquilo sem uma análise, eu posso cometer enganos terríveis comigo mesmo e com aqueles que dependem da minha fala, da minha escrita ou do meu comportamento. Jesus veio que o mundo e trouxe toda uma estrutura de harmonia para consolidar o reino de Deus entre nós, ou seja, para que a Terra passe de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, que é o próximo caminho da Terra, e futuramente um planeta feliz. Então, lá no futuro, daqui a alguns milhares de anos, né, alguém vai ler a história desse nosso tempo e vai dizer assim: nossa, como eles sofriam. Sofriam porque queriam sofrer. Porque tinham um mestre e não seguiam o mestre. Seguiam quimeras, ilusões, instintos ainda, né, que não abandonavam definitivamente, que criavam vícios perigosos para todos eles. Então, meus amigos, Jesus nasceu. Ele não renasceu. Jesus nunca veio em outro país, aqui em outra época. Ele só nasceu uma vez. O nascimento de Jesus implicou muitas coisas. Não deve ter sido fácil. Ele abaixar uma frequência imensa dele para ocupar um corpo. Vamos pensar nos chakras. O homem comum tem 7 chakras principais e 56 secundários, por onde transitam as energias. Então, subentende-se que Jesus, ao entrar no corpo físico, ele seria limitado para ele o fluxo dessas energias. E ele imagina a quantidade de energia que ele recebe e emite. Então, é sair de uma temperatura imensa, de uma luz imensa, para reduzir a proposta puramente humana. Então, Jesus não pôde nascer mais de uma vez aqui. Futuramente ele volta? Acredito que sim, não num corpo físico. Ele volta conversando com a humanidade num projeto futuro, né? De mediunidade, de tecnologia, alguma coisa nesse campo.
não precisará mais dele vir aqui. Os homens o entenderão. Então, bendito aqueles, né, que permanecerem aqui. Que seja você essa pessoa, que esteja aqui naquele futuro glorioso da Terra. Hoje está confuso, está difícil? Está. Não está brincadeira. Nós estamos vivendo, minha gente, o final de um ciclo onde muita gente não entendeu ainda nem por que existe e nem se está encarnado ou desencarnado. Tem muito encarnado aí que não sabe que está encarnado e muito desencarnado que acha que está encarnado. Isso é o André Luiz que fala no livro do Chico Xavier. Então, meu amigo, minha amiga, que nós sejamos pessoas mais conscientes, né, das nossas vidas. O mestre nasceu para nos guiar pessoalmente. Ele poderia ter mandado, né, muitos representantes, aliás, ele mandou, né? Mas chegou a hora que ele precisava vir. Eu quero encerrar o nosso estudo contando para vocês que as grandes civilizações do passado sabiam que Jesus ia nascer aqui no mundo. A Índia sabia, os egípcios sabiam, os persas sabiam. E, segundo consta, né, nas histórias aí do passado, que essas civilizações disputavam entre elas onde Jesus nasceria. E aí o hindu dizia assim, não, ele vai nascer na Índia, porque afinal é o povo mais espiritualizado que tem, né, na Terra, povo que mais medita, né, os rishis, os monges, os faquires, né, não são pessoas de uma espiritualidade avançada. E Jesus é esse ser avançado, então ele vai nascer na Índia. Aí os egípcios contrapunham, não, ele vai nascer no Egito. Afinal de contas, o homem precisa da ciência e nós estamos deixando a ciência para o mundo. Nós somos o suprassumo da ciência de todas as civilizações. Então, ele vai nascer aqui no Egito para que ele dê continuidade, dê o carimbo da ciência que nós estamos deixando para essa humanidade. Aí os persas, não, de jeito nenhum. Nós criamos uma escola de alta intensidade, né, de estudos, e Jesus vai nascer aqui conosco. Um espírito dessa magnitude. Isso tudo é prova que aqueles 3 reis magos, né, que falam na história, vieram dessa escola da Pérsia. Então, aquelas comunidades disputavam, né, a vinda de Jesus. E o que Jesus faz? Ele nasce numa comunidade muito simples, como a gente estudou aqui hoje, né? Casas simples, locais simples, né? Ele escolhe ali para nascer, na Palestina. Por que ele escolheu a Palestina? Sendo o povo hebreu tão complicado, né? Tão confuso. Ele escolheu a Palestina porque ali estava já sendo vivenciado e documentado, né, a presença de um Deus único. Os outros lá tinham politeísmo, a Índia, né, o Egito, muito embora as grandes castas nobres do Egito não eram politeístas. O politeísmo era só para o povo, para os servos, né, os escravos. E a Pérsia, né, também tinha o seu politeísmo egresso ali da Mesopotâmia, enfim. E o povo judeu não, ele sempre falou do Deus único, Deus de Abraão, que fez uma aliança com o homem, né? Eu te protejo e você me diz para o mundo, ou diz de mim para o mundo. Então, o caminho já estava formado, a esteira estava lançada. E ali Jesus escolheu nascer. Naquele povo muito orgulhoso, muito rebelde, né? O povo judeu não era brincadeira. Mas quando você lê a história do povo judeu, você vai ver que tem uma parte de muita força deles, né? Uma parte, mas eles eram também bem orgulhosos. Aliás, todo mundo tem o seu problema, né? Então, meu amigo, que você deixe o Senhor Jesus nascer no seu coração. Conta que Jesus, certa feita, estava dando uns passeios aqui no plano físico com João, e ele pergunta para João, João, afinal de contas, faz quanto tempo que eu nasci aqui?
Aí João falou assim, pelos meus cálculos, né, mais ou menos 1.700 anos e tal. Você vai entender que, então, que eles estavam aqui no século XVIII, né? Aí Jesus disse para ele assim, não, João, não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando quando é que eu nasci no coração do homem, faz quanto tempo isso? Aí não teve resposta. Porque a maioria da humanidade ainda não permitiu esse nascimento de Jesus nele. Então, se você quer comemorar anualmente o nascimento de Jesus, comemore também esse nascimento em você. Como assim? Estudando o Evangelho, praticando o Evangelho, discutindo sobre as lições de Jesus, aprendendo com essas lições. Né? Então, meu amigo, minha amiga, falar sobre Jesus é muito difícil, dada a grandeza do seu trabalho, mas fica aqui um pedacinho, né? Uma coisinha para a gente refletir, para a gente analisar. Nós falamos sobre o local que Jesus nasceu, a essência do que ele trouxe, em uma das canções que foi o seu Evangelho. O divino cantor, a divina canção. Né? Muito obrigado por você ter estado conosco em mais esse estudo. Que a gente prossiga com nossas lições espíritas. Eu quero muito trabalhar esses assuntos com você. Muita paz. Que Jesus seja o seu guia. Que Jesus seja o seu modelo, o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. Um grande abraço. Fiquem com ele. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.